Dado relevante da pesquisa? O principal dado da pesquisa, houve entre a sexta-feira passada e hoje uma reversão das tendências, um crescimento significativo de Jair Bolsonaro e principalmente intensificando intenções de voto em segmentos onde ele já estava bem e também ganhando intenção de voto em segmentos que mais o rejeitam. Então, por exemplo, ele subiu além dos segmentos tradicionais que já estavam com ele, pessoas de renda mais alta, com escolaridade mais alta, moradores de grandes centros. Ele também cresceu no Nordeste, cresceu bastante na região Sul e também cresceu entre as mulheres, principalmente entre os de menor renda. Eu diria que basicamente foram as mulheres que elevaram Bolsonaro nesse final de semana, do final de semana para cá. Analisando a situação dos Estados Unidos com Trump e a do Bolsonaro aqui, esses movimentos indicam que quanto mais eles sofrem, mais eles apanham, mais crescem. E existe nos Estados Unidos há muito tempo já uma tese de que quando se bate muito, ele cresce, porque é tudo voltado para bater e não para mostrar o que seria a alternativa. Então a tendência do crescimento pode ter sido acentuada também pelo fato de ele ter sido o eixo das manifestações do fim de semana, a favor e contra. Os outros candidatos desapareceram um pouco. Exatamente, Gabeira, eu faço essa análise também. Ele se tornou o centro das atenções, seja de forma positiva ou negativa, mas o que surgiu de negativo em relação ao Bolsonaro, dada a certeza de voto entre os eleitores dele, acaba não surtindo efeito. E, pelo contrário, talvez a manifestação, as manifestações pelo Brasil todo, promovidas pelas mulheres, as manifestações do Ele Não, pode ter provocado uma reação entre as mulheres que estavam predispostas já a votar nele, mas não declaravam ainda o voto, ou se mostravam indecisas ou estavam votando principalmente em Marina e Alckmin. Então isso provocou um crescimento dele, especialmente entre as mulheres mais pobres e entre as mulheres de classe média. Ele cresceu entre as mulheres de classe média, ele chega a 42% entre as mulheres de classe média. E entre as mulheres mais pobres, que têm uma renda familiar até 2 salários mínimos, que tipicamente votam no PT e teriam uma tendência a votar no PT, ele chega agora a 19%, cresceu de 14% para 19%. Isso significa que nesse segmento de mulheres até 2 salários mínimos, ele teria hoje 7 milhões de votos, mais do que entre as mulheres de classe média, onde ele tem 42%, mas pelo peso populacional significa menos votos, significa 5 milhões de votos. Ou seja, cada ponto que ele conquista em segmentos onde ele é mais rejeitado, pelo peso populacional, ele acaba recebendo mais votos, proporcionalmente. Mauro, Paulo. Cristiana, do voto então entre os homens, segundo a renda, o Bolsonaro se manteve estável na faixa dos homens mais pobres, que tem uma renda até 2 salários mínimos, mas ele tem 25% dos votos aí. E chega a 53%, venceria no primeiro turno, se fosse decidido apenas entre os homens com renda acima de 5 salários mínimos. Ele tem 53% do total de votos. Então, nesse sentido, o fato dele ter 25% entre os homens mais pobres é
assim como entre as mulheres mais pobres, mais relevante do ponto de vista de número de votos do que ele ter essa liderança disparada entre os homens e as mulheres mais ricas. Eu não sei se me fiz entender, se foi uma explicação Ele está quanto? Porque ele tinha o dobro de intenção de voto entre os homens em relação às mulheres. Agora essa diferença diminuiu bem. O Valdo sempre tem os números, né, Valdo? Sim, no total. Não deu tempo de pegar a pesquisa, sabe? Então, rapidamente, a gente começou o Jornal das 10 mais cedo, né? Hoje está começando às 8h29, então não deu ainda para analisar os números como eu sempre faço. Mas nós estamos analisando os números. Mas o Mauro tem, o Mauro já levantou, ele com certeza tem os números. Pois não, Mauro. Entre os homens, Bolsonaro oscilou apenas um ponto, ele tinha 37% e oscilou para 38%, enquanto o Fernando Haddad permaneceu com os mesmos 22% do final da semana passada. Mas entre as mulheres, Bolsonaro cresceu de 21 para 27 pontos, 6 pontos percentuais, enquanto Haddad perdeu 2 pontos, ele oscilou de 22 para 20. Ou seja, Bolsonaro tem 38 entre os homens, no total de homens, e 27 no total das mulheres. Continua uma diferença muito grande, mas com o movimento. Que foi uma reação do antipetismo e do conservadorismo, porque à medida em que a gente comentou isso em alguns outros programas, à medida em que Haddad subia, Bolsonaro também subia, porque o crescimento do candidato do PT despertava o sentimento e aprofundava o sentimento antipetista, que é grande, que chega a pelo menos 40% dos eleitores. Então isso fez com que, ao mesmo tempo que Haddad herdava votos de Lula, ele herdou também a rejeição de Lula, que era, quando possível candidato, tinha uma rejeição muito próxima do Bolsonaro. Então isso se concretizou agora. E de fato, à medida em que se bate mais em Bolsonaro, parece que desperta um sentimento de maior convicção de voto no candidato. Então eu acho que são esses fenômenos interessantes, porque há uma correlação entre o que as campanhas dizem, o que chega entre os eleitores e os movimentos nas intenções de voto. Eu dou um exemplo que vocês podem comentar. Entre homens e mulheres de famílias nucleares, ou seja, aquelas famílias com filhos, o voto em Bolsonaro é muito maior do que o voto em Haddad. Agora, quando a gente separa mães com filhos, porém solteiras, o voto em Haddad e a rejeição a Bolsonaro também dispara. Então são movimentos internos nos segmentos do eleitorado que acabam explicando e dando pistas para que a gente entenda essa reversão de tendências ocorrida principalmente no final de semana. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Lincoln e nada melhor do que ouvir, do presidente do Datafolha e de outras fontes de pesquisas aí a verdade sobre a situação dos candidatos. Ninguém melhor do que o presidente aí, incrivelmente na Globo News, declarando a realidade das pesquisas. Um abraço a todos, tudo de bom.